Boa noite, Gisele. Boa noite, Sérgio. Bom, primeiro, duas coisas. Eu queria, primeiro, agradecer muito você ter aceito aí o convite. Eu sei como é que está a sua agenda, que está uma loucura. Então, eu queria agradecer muito a sua disponibilidade. É um prazer enorme ter você aqui. É uma honra para a gente poder fazer uma live contigo. Tá? E a segunda coisa que eu já tinha manifestado assim que saiu a sua aprovação no processo seletivo, já tinha manifestado isso para você pessoalmente, mas eu queria fazer agora de público, que é manifestar minha alegria pela sua aprovação no processo seletivo para vice-prefeito. Fiquei muito contente, acho que é uma escolha assim, acertadíssima que fizeram, você é uma pessoa extremamente preparada, né? Aprendi muito com aquele café que nós tomamos no ano passado, que eu estava começando a pensar nesse projeto, né? Você me ajudou muito ali e realmente, a partir dali, eu passei a admirar muito você. Eu acho que o partido está extremamente bem servido de vice-prefeito. De prefeito, com o Fred, e você como vice. Eu acho que é uma chapa vitoriosa e que tem tudo para dar certo no Rio de Janeiro. Eu só tenho a agradecer você também, Sérgio, pela oportunidade de estar aqui falando de um assunto que é extremamente importante para a população brasileira, que é a saúde, sempre aí um dos principais temas, um dos 3 temas que as pessoas mais falam, né, dentre os problemas mais importantes do país, junto com violência, junto com a educação e também junto com a corrupção. Então, é um prazer estar aqui. Vim nessa ajudar o Fred Luz, né? A cidade do Rio está uma bagunça, a gente precisa de todo o apoio que a gente puder, e vamos, que a gente vai precisar disso agora. Então, vamos falar de saúde, que eu quero falar disso, adorando. Tá certo. Então, vamos lá. Eu entendo que o município ele tem uma vantagem grande em relação ao Estado e também em relação à federação, que ele consegue juntar, na minha concepção, uma das a principal porta de entrada da saúde, que são as unidades básicas de saúde e as clínicas de saúde da família, que para mim é fundamental e onde você resolve 80% dos casos, né? E ainda tem o privilégio de ter algumas unidades hospitalares. Então, com isso, ele tem uma oportunidade que o Estado não tem de poder efetivamente tratar a questão básica com a hospitalização, interagindo as duas coisas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho em relação a isso. O que você acha dessa integração e como é que você vê isso? Bom, saúde precisa ser integrada, a própria Constituição fala isso, que é de competência dos 3 entes, é de competência do município, é de competência do Estado e é de competência da União. Mas quem realmente entrega a maior parte dos serviços na base é o município, né? Então, a gente precisa dessa integração e o ideal, no mundo ideal, política não é arte do ideal, política é arte do possível. Mas no mundo ideal, a gente teria uma saúde de base, principalmente uma saúde de família, uma clínica de família, um médico de família, que seria a primeira porta, que seria o primeiro contato com o paciente, né? Hoje, o paciente ele fica até perdido sem saber se ele vai para uma UPA, sem saber se ele vai para um posto de saúde, sem saber se ele procura um hospital, e a gente vê isso no próprio paciente que não sabe qual a melhor porta de entrada para ele. E o que acontece aqui no Brasil que eu vejo muito? A situação, a pessoa fica doente, fica com uma doença leve, e em vez de tratar aquela doença leve logo no começo, aquilo vai num crescente, quando ela efetivamente procura a unidade de saúde, já está no estado grave, já tem um custo muito mais alto. Se a gente for comparar o tempo de internação num hospital público com um hospital privado, a gente tem que a média de tempo no hospital público é de 12 a 15 dias, contra 3 dias no hospital privado. Né? Isso tem N causas, tem a dificuldade de fazer exames, porque quando não falta uma coisa, falta outra, o tomógrafo não está funcionando, né? Aquela história que a gente já sabe. Mas tem o fato de que os pacientes chegam com uma gravidade maior porque demoram a entrar no sistema. Chegam com comorbidades, etc. Então, a gente tem um problema muito grave. No final das contas, o resumo é que está uma bagunça. Essa demora, eventualmente as pessoas podem até chegar e aguardar um pouco,
mas não por desleixo ou coisa parecida, que ela sabe a dificuldade que é uma marcação de uma consulta na atenção básica atualmente, exatamente. Né? A dificuldade, a fila para a realização de um exame, e realmente, com isso, há esse agravamento que você colocou muito bem, e, né, que poderia, tratado precocemente, evitar até um bom número de internações. E mesmo aquelas situações, por exemplo, um tumor, que vai precisar de uma cirurgia, mas uma vez que ele é diagnosticado mais precocemente, com a consulta mais cedo, com o exame mais cedo, ele vai ser internado numa condição melhor, com prognóstico melhor para paciente, né? E, consequentemente, com uma internação mais curta. Mas tem um outro aspecto também que eu acho que é muito interessante, até eu te passar uma experiência pessoal. Eu estava na direção do Hospital de Estado, então, do Estado eu não tinha nenhum link oficial com a rede pública. Só que esse hospital, com a rede municipal, com a Unidade Básica de Saúde, Clínica da Saúde da Família. E uma coisa que, até como médico, eu entendo perfeitamente, muitas vezes a gente tem receio de dar alta no paciente, porque sabe que ele vai ter dificuldades em fazer um acompanhamento na pós-hospitalização. Eu pedi uma reunião com representantes dos 11 municípios que a gente atendia, né, todos ali na região metropolitana 1 do Rio de Janeiro. E eu pedi um nome de uma pessoa na qual o meu serviço social pudesse fazer um agendamento de visita pós-hospitalização, porque aí, com isso, com a garantia desse agendamento, o pessoal ia ter mais tranquilidade para liberar até um pouco antes essas pacientes. Depois de 30 dias, você sabe quantos que me retornaram? Quantos? 0. Nenhum. Porque não tem esse link. Por isso que eu falo do privilégio do município de ter as duas coisas na mão. E serviço social é uma parte do atendimento hospitalar que a gente não pode negligenciar, porque, na maioria das vezes, é o assistente social que vai à casa das pessoas. E essa visita à casa das pessoas é extremamente importante, porque é ali que se verifica muita coisa, verifica pequenos detalhes, né? Que fazem parte do cuidado com a saúde que a gente não tem hoje, que a gente está negligenciando. Eu tenho até um carinho até maior, vamos dizer assim, pela clínica da família. Por quê? As pessoas vão até o domicílio, porque uma coisa é você estar dentro de uma unidade básica de saúde, dentro de um consultório, o paciente vai lá e você passa um remédio. Outra coisa é você saber em que condição que ela mora. Isso pode mudar o teu plano terapêutico, isso pode mudar a tua conduta, assim, radicalmente. E a saúde da família tem essa peculiaridade, né? De poder ir no domicílio, vai ver a condição, se ela tem água encanada, se tem esgotamento sanitário, se ela tem bons hábitos de higiene, se é um local que tem um saneamento razoável, adequado, a gente sabe que não tem lugar nenhum, né? Mas pelo menos razoável, né? Então, eu gosto da saúde da família, indo na contramão do que foi feito no ano passado, quando desfizeram 200 equipes da saúde da família, e com isso foram dispensados 2.500 profissionais de saúde, no ano passado, né? Agora, o interessante é que agora, no início do ano, com a pandemia, saiu chamando todo mundo de volta com um salário maior. Que gestão é essa? Bagunça. Quando a gente para olhar o sistema de saúde, por exemplo, de Portugal, ou mesmo do Canadá, a presença do médico de família é extremamente importante. Inclusive, você entra no sistema por meio do médico de família, né? Você vai até o centro de saúde com o seu número de utente e fala, olha, a partir de agora eu estou residindo nesse lugar, como residente ou como cidadão. Você se registra ali naquele endereço e o sistema de saúde te designa um médico de família que passa a ser a sua porta de entrada. Você só se o médico de família te encaminhar é que você vai para um especialista. Né? E o que eu percebo aqui no Brasil é que você muitas vezes vai diretamente ao especialista, aí os especialistas não conversam entre eles, né? Aí você às vezes toma um medicamento que tem efeitos colaterais que invadem uma outra especialidade, pedem exames, porque a gente não tem um protocolo, né, integrado, informatizado. Então, muitas vezes você acaba tendo que repetir exames desnecessariamente,
porque aquilo não está no sistema, porque o médico não tem acesso àquele exame que você já fez, para saber se aquele hemograma ainda está válido e tudo mais. Para quem está de casa e ainda não me conhece, eu sou bióloga, eu estou falando aqui de saúde, eu não sou médica. Eu não tenho esses detalhes, né? Mas e eu não sou da área da saúde. De causa que você está falando. Eu não sou da área da saúde, eu sou bióloga, mas eu sou geneticista. E eu estava brincando até outro dia com o meu médico sobre o coronavírus, que eu falei, do vírus, eu entendo do vírus para dentro. Né? A molécula, que eu entendo a molécula de RNA, da molécula da capinha do vírus, do capsídeo, eu só entendo do vírus da molécula para dentro. Eu sou bióloga molecular, pessoal, eu não sou da área de saúde, eu entendo de plantas, de bactérias, de vírus, você falando de gente, isso, vão te cobrar da molécula para dentro. Minutos, não, vão te cobrar vacina em 10 minutos. Dá mole para essa turma aqui. Bom, a minha mãe conhece muito bem o sistema, o SUS, né? Porque minha mãe é funcionária da prefeitura, agora ela já está aposentada, mas trabalhou a vida inteira em posto de saúde em laboratório, tirando sangue, fazendo exame de sangue. E eu acompanhei, na condição de filha, né, convivendo muito com ela, como funciona essa questão dos exames laboratoriais e do gargalo que isso significa. Né? Muitas vezes ela só podia, por um bom tempo, ela só podia tirar 10 sangues por dia, porque esses sangues iam para um laboratório centralizado que recebia coletas de vários lugares. Então, você tem gargalos no serviço público que, na maioria das vezes, a gente desconhece, porque não tem transparência, né? Eu parei para pesquisar, eu parei para estudar esses números. Você consegue alguns números, mas não consegue outros. É o que eu chamo de... tem o opaco, aquele que você não consegue ver, tem o transparente, que é o ideal e o correto, e tem o translúcido. Sabe aquela cortina de voal? Os números do município sobre a saúde são assim, são translúcidos. A gente consegue algumas coisas e não consegue outras. E a gente não sabe exatamente que gargalos a gente tem que desatarrachar para o sistema voltar a andar. Um dos gargalos, com certeza, são os contratos com as organizações de saúde. Então, isso é outra história. Não, isso é um problema sério. Eu até me referi isso hoje, né, na minha escrita hoje matutina, que realmente é um problema sério. Eu não falo em relação ao modelo. O modelo até me agrada. Não. Né? O modelo até me agrada. O problema é do que é feito esse modelo. Né? É o padrão das organizações sociais, é o padrão dos indicadores, tanto qualitativos quanto quantitativos, que são muito mal pensados, ou bem pensados para não funcionar e não aferir nada mesmo. Né? Então, se você tem uma licitação, a empresa que tem o melhor projeto ganha essa licitação, você constrói indicadores qualitativos e quantitativos que te deem realmente aferição da qualidade do serviço prestado, que tenha indicadores que sejam aferidos, porque também não adianta você criar indicadores que não vai conseguir medir depois, ou que você não vai conseguir conferir depois, né? Então, você tem que... Os indicadores, para mim, é a chave dessa questão. Então, você tendo os indicadores, tendo metas claras, tendo como fiscalizar e tendo como punir, eu acho que funciona muito bem. Eu já vi situações funcionando muito bem, como também já tenho visto, nós todos, situações funcionando muito mal. Acho que com todo médico com o qual eu converso, todos eles têm um exemplo a me passar. Olha, confere esse contrato aqui, confere essa OS aqui, dá uma olhadinha nessa daqui. Cada um me deu um nome diferente, com todos os quais eu conversei. A ideia de você ter uma parceria público-privada para resolver os problemas da saúde é ótima. Eu estava hoje conversando numa roda de conversa sobre educação, né, e eu trouxe a questão de que no município o foco é prático. A gente tem problemas que precisam ser resolvidos e resolvidos com urgência, porque as pessoas elas vivem nas cidades. Elas não vivem lá em Brasília, naquelas questões teóricas, naquelas discussões que eu particularmente adoro, mas a vida da gente é aqui no município, a gente precisa de soluções práticas, que não necessariamente serão as ideais, mas que irão permitir que a gente tenha uma vida decente, uma vida boa, uma vida razoável, sem a bagunça que a gente está vivendo hoje. Então, a ideia da gente ter parcerias público-privadas é excelente. Só que esses contratos que são feitos, precisam ser bons contratos, com metas claras, fiscalizáveis, com multas, com taxas, caso aquilo não seja cumprido,
né, e precisam efetivamente serem gerenciados, serem geridos, serem verificados se aquilo que foi contratado está sendo entregue. Você não pode fazer uns contratos malucos, né, e depois aqui ninguém cumpre, nada acontece. Então, são duas etapas, né? A primeira etapa é passar um pente fino em cada um desses contratos, linha por linha, ler cada detalhe, fiscalizar, verificar se eles estão sendo executados de maneira adequada. Se o contrato não tiver sido feito, a gente tem que respeitar contratos, são um princípio que gera segurança jurídica, o respeito aos contratos. Mas se o contrato não tiver sido bem feito, não renovar o contrato. Se aquela empresa não estiver entregando um bom serviço, excluir aquela empresa da próxima licitação, e excluir de verdade, tá? Porque o que eu já vi acontecer é excluir a empresa da licitação, aí uma outra empresa entra, mas só muda o nome e o CNPJ, né? São os mesmos funcionários, na prática é a mesma empresa, só que com um novo nome e um novo CNPJ. Não é isso que a gente está falando, é realmente excluir aqueles responsáveis daquela gestão. Então, é possível sim, a ideia é boa, mas entre a ideia e a execução, a gente está tendo um problema sério de execução, porque o serviço não está chegando às pessoas e não está chegando aos funcionários. A gente está tendo um problema sério com os funcionários também, até pela maneira como eles são contratados pelas OS. Então, esses contratos precisam ser revistos, né? E como o Fred, que tem uma experiência muito grande de gestão e gestão de varejo, sempre fala, choque de gestão. E o que é gestão? É transparência, é metas claras, pessoas certas nos lugares certos. Não tem mistério, só precisa ser feito. Essa pejotização também, criando aí uma palavra nova, mas é uma coisa que... Essa precariedade do vínculo empregatício, né, em última análise. Precariedade. É muito ruim para os profissionais, eles se sentem muito inseguros e a gente vê o reflexo disso depois na atuação. Agora, além disso, além da prestação do serviço, uma coisa que me chama a atenção, Gisele, em relação a fornecedores, a quantidade de EIRELES que estão sendo contratadas para aquisição de material. Para quem está nos vendo aqui e não sabe o que é EIRELE, a EIRELE é uma empresa de responsabilidade limitada. Então, você vai ver o nome da empresa, depois é EIRELE. Significa que o não cumprimento daquele contrato não tem impacto no patrimônio societário dos sócios, do quadro societário. Ou seja, vai só no contrato, no valor que está na EIRELE, que foi registrado. Social. Então, você pega uma EIRELE com capital social aí de 100 mil, porque também tem que ter em torno de 100 mil o mínimo, né? E realmente é o mínimo, 100, 150 mil, alguma coisa assim. E faz um contrato de 100 milhões, de 200 milhões. E aí o capital social não dá segurança para a garantia de que aquele serviço, aquele produto vai ser efetivamente prestado. Isso não pode acontecer, isso é gestão. Isso é falta de gestão, fica muito complicado. Isso é falta de gestão. Né? Você falou de compras, né? Um dos grandes problemas que a gente tem hoje, e o Fred sempre fala isso, né? Para quem não conhece, joga aí, @soufredluz, dá uma olhadinha nas propostas do Fred. O Fred é o nosso pré-candidato a prefeito aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Meu grande parceiro, né, nessa jornada. E o Fred tem muita experiência em gestão de varejo. Né? E o que se faz no varejo? Você centraliza as compras. Para quê? Para poder você ter poder de barganha, conseguir melhores preços. E hoje o sistema de saúde está totalmente desarticulado, totalmente centralizado, não tem gerenciamento de estoque. Acontece que medicamentos vencem, são obrigados a jogar fora, compra-se mais do que precisa, cada um paga um preço, não tem poder de barganha para fazer com que o medicamento seja comprado num valor menor, o que é possível se você está fazendo uma compra grande. Né? O próprio Ministério da Saúde faz essa centralização no nível federal, mas aqui na cidade a gente não tem isso. Isso é um problema muito grande, principalmente com medicamentos. Alguns medicamentos são muito caros. Eu trabalho com patentes, eu sei disso. Não, eu acho que a pessoa tem que saber quando centralizar e quando descentralizar. Compras tem que ser centralizado. Né? Por dois motivos. Primeiro, você já falou, essa questão preço. Você vai comprar numa quantidade maior, evidentemente, com preço unitário menor. Isso é fato.
Uma outra coisa em relação aos medicamentos é prazo de validade. Existem medicamentos extremamente caros, né, mas pouco utilizados. É igual seguro, você compra para ter e tomara que não precise usar. Né? E que usa que nem muito soro pouco. antiofídico, que você precisa ter, porque vai precisa que, ter. né? Não vai usar em quantidade. Né? Você vai usar muito pouco, mas você precisa ter. Mas precisa ter. Então, se você tem uma centralização disso, se você tem um controle central disso, eventualmente você pode pegar um local que está com estoque chegando no prazo de validade e tem uma utilização maior e efetuar algumas trocas, para evitar o desperdício de perda por prazo de validade. Eu vou dar um exemplo para você. Mulherada que está em casa. Quem nunca chegou numa loja falou, quero essa blusa, mas eu quero ela no tamanho M. A gente não tem aqui não, mas na loja ali do shopping tem. Passa aqui amanhã que eu vou pedir para eles entregarem. Então, você ter desde a venda no varejo descentralizada, né, mais o estoque centralizado e um sistema que se comunica. E a gente evita jogar as coisas fora. Quantos medicamentos são comprados e jogados fora? Dinheiro literalmente jogado no lixo. Dinheiro nosso, dinheiro pagador de impostos. Em contrapartida, a descentralização teria que ser de serviço. Eu sou do tempo que as regiões administrativas elas tinham uma atuação muito mais eficaz do que hoje em dia. Então, isso não só para a saúde, eu acho que a educação também não seria diferente. Você conseguindo que a região administrativa tomasse conta daquele nicho onde ela conhece, onde ela atua, onde ela sente qual é a realidade local, quais são as necessidades locais, você vai ter uma eficácia muito maior, deixando o controle central naquele ofício de controladoria mesmo. Sim, né? sim. Coordenação, dando as diretrizes, controlando. Agora, a região administrativa fortalecida, ela certamente, estando mais próximo do usuário, que é a ponta, ela vai conseguir detectar coisas que lá na prefeitura não vai ser visto. Né? Sim, o superintendente regional ele tem que atuar como um gerente de loja atuaria. Você, por um acaso, aí de casa, conhece a sede de uma grande loja? Não, você não vai resolver os seus problemas lá na sede. Você resolve os seus problemas junto com os gerentes. A minha mãe é funcionária da prefeitura, mora em Campo Grande. Mas quando ela precisa resolver questões da prefeitura, ela precisa sair de Campo Grande, pegar o ônibus ou o trem e ir até o Piranhão, no centro da cidade, porque está tudo centralizado. Os superintendentes precisam ter metas locais e serem cobrados pelo cumprimento dessas metas locais, em todas as áreas, em saúde, em educação, porque quem melhor do que as pessoas daquela localidade para entender as necessidades daquela localidade e para cobrar, porque o superintendente está perto. É fácil chegar no superintendente, não é o cara que está lá no Piranhão. Então, a gente precisa desse poder local, sem apadrinhamento, que apadrinhamento, para mim, aproveitando que o assunto é saúde, é o câncer do serviço público, o apadrinhamento político, o cara ser nomeado porque trabalhou na campanha sem a menor competência para aquilo, sem a menor capacidade, sem ter menor treinamento em gestão, isso é um absurdo. Isso é um absurdo e a gente está cheio dessas coisas, isso desanima o bom servidor. Eu sou servidora pública, eu trabalho para o governo e a gente tem que valorizar o bom servidor público, porque sem servidor público a gente tem a anarquia, a gente tem a bagunça, e não é isso que a gente defende. O povo precisa dos serviços públicos e, para isso, o bom servidor precisa ser valorizado. E não deixar aquele bom servidor ser chefiado por um cara que caiu de paraquedas ali porque era amigo, porque era da mesma igreja, porque era do mesmo, sei lá, da mesma academia, porque trabalhou na campanha. Não é isso. Nomes certos nos lugares certos. Uma coisa que eu penso que também poderia ter uma atenção, Zélio, porque até por conta, é aquela história, é uma máquina que as engrenagens, elas sempre uma vai ter impacto na outra, né? Você vê, a gente estava falando agora há pouco da demora para conseguir uma consulta, da demora para conseguir um exame. Então, as pessoas têm duas opções, né? Ou segura a onda para ver se consegue com um chazinho da vizinha, né, um cuidado, alguma coisa assim, ou então vai para um local onde ela não precisa marcar consulta, que são as UPAs. O que a gente observa hoje em dia? A grande maioria dos atendimentos que são realizados nas unidades de pronto atendimentos, que seriam atendimentos emergenciais, são consultas que as pessoas sabem que não estão conseguindo, que vão demorar a conseguir
numa unidade básica de saúde, ou que a clínica da saúde da família não está dando conta, ela vai procurar a UPA para ver se consegue fazer um atendimento mais rápido, né? Então, eu penso que esse desenho tem que ser revisto, o número de unidades básicas de saúde, de repente aumentar o número de unidades básicas de saúde, aumentar o número de equipes da saúde da família, até, de repente, reduzindo um pouco a questão da UPA, porque a gente sabe que o cobertor é curto, né? Não tem como fazer milagre, né? Então, começar a realocar, colocar não só, como você diz, com propriedade, as pessoas certas nos lugares certos, mas também as coisas certas nos lugares certos. Se aquele lugar ali, em vez de uma UBS, vai ser melhor, vamos botar uma UBS ali. O UBS que eu falo, gente, é Unidade Básica de Saúde, tá? É aquela primeira porta, é o serviço básico, é o serviço primário, é o postinho, como minha mãe chama. Minha mãe chama de postinho também. E, na realidade, é essa ideia do postinho que a gente precisa aumentar. A gente precisa aumentar a cobertura do postinho, para que as pessoas realmente tenham um postinho para chamar de seu. Um postinho onde elas consigam interagir com as pessoas ali, que ela saiba o postinho que ela precisa ir e não usar as UPAs de maneira adequada. Mas você me lembrou de uma outra coisa. Uma manicure que eu tinha, na época que eu trabalhava no centro, ela me contou uma história. Teve um filho, beleza, engravidou do segundo filho tomando pílula. Quando engravidou do terceiro filho tomando pílula, ela pediu, pelo amor de Deus, uma laqueadura, porque a pílula não estava funcionando, né? Estamos falando de uma pessoa pobre, que já estava no terceiro filho, né? Que às vezes tem muita gente que julga. 3, 4 filhos, nunca ouvi falar em pílula. Bom, gente, a pílula não funciona com todo mundo, né? A pílula é 99, alguma coisa por cento. E nesse caso, ela não conseguiu a laqueadura, porque a fila da laqueadura é gigante e ela é mantida de maneira gigante porque faz-se uso político dela. E ela só conseguiu a laqueadura quando foi pedir para o vereador lá da localidade onde ela mora. E esse tipo de coisa a gente não pode deixar acontecer. Né? Cirurgia de laqueadura, cirurgia de catarata, vaga na UTI, não é favor, é um direito seu, e tem que estar ali para todo mundo. A laqueadura é uma cirurgia simples de ser feita, não tem a menor razão para a gente ter essa fila desse tamanho. A única razão é o uso eleitoreiro, o uso politiqueiro, o uso para troca de favor. Político que te faz favor é político corrupto. Porque ele deveria fazer aquilo funcionar para todo mundo. E não só para os amigos do rei. Né? Exatamente. Eles criam o problema para te venderem a facilidade. Mas eles tinham que resolver o problema. Eu vou até aproveitar esse gancho para esclarecer, porque tem muita gente que realmente não sabe que esse favor, na realidade, é lei. É a Lei 9263, que é a Lei do Planejamento Familiar. A partir do momento que você tem dos 3 critérios, vou dar só um parênteses para esclarecer, porque tem muita gente que não conhece isso e não sabe que é direito dela. Isso vale para homem e para mulher também, tá? Porque tem a ligadura e tem a vasectomia, e a lei é para os dois. Mas, evidentemente, tem mais ligadura. Cultura nossa, né? Então, você tem que ter um de 3 critérios. Ou você ter mais do que 25 anos, independente do número de filhos. Ou você ter 2 filhos vivos e ser maior de idade, ou seja, ter mais de 18 anos, ou você ter uma doença na qual a gravidez seja um risco para você. Se você tiver uma dessas 3, você tem o direito de fazer uma ligadura. Agora, tem alguns critérios que geram também alguns problemas nas maternidades. Por exemplo, é proibido fazer cesárea para ligadura, com a finalidade de ligadura. Então, se a mulher tem os 8 filhos que você falou, ela tem direito a fazer ligadura. Tá? Maior de idade tem 8 filhos, tem direito. Tá? Se tiver 2, já tem. Mas tudo de parto normal, ela não pode chegar e pedir uma cesárea para ligar, porque isso é ilegal. Tá? Ela pode ter o 3º parto normal e depois de 1 mês e meio, que é o prazo que a lei estabelece, ela pode fazer a ligadura. Tá? Até porque a ligadura não precisa. Até a ligadura não precisa abrir a barriga. Você tem como fazer a ligadura de maneira mais simples. Tem. É uma cirurgia até mais simples do que a própria cesariana. Tá? Outra coisa também.
cesárea para ligadura não pode? Ah, sim, e é importante, assim que ela queira fazer uma ligadura, ela fazer ela se inscrever num programa de planejamento familiar. Vários postos têm isso, vários hospitais em seus ambulatórios têm isso. Então, ela vai, procura, eu quero me inscrever no programa de planejamento familiar. Por quê? A lei também estipula que tem que haver 60 dias, 2 meses, entre a manifestação de vontade dela, que seria a inscrição nesse programa, e o procedimento, que é a ligadura propriamente dita. Então, e, Sérgio, me fala uma coisa. A pessoa precisa ir fisicamente aos locais, ela precisa andar e ir até lá, ou a gente tem algum sistema eletrônico hoje em dia, a maioria das pessoas tem um celular, tem acesso à internet, o ideal seria a gente ter algum tipo de aplicativo onde você pudesse resolver isso e não precisasse deixar de ir trabalhar, chegar mais tarde no trabalho, né, deixar o filho na casa de alguém para poder ir até a localidade de saúde. Hoje você tem soluções tecnológicas, baratas, de fácil acesso, o próprio aplicativo 1746, que se funcionasse seria ótimo, a ideia é bacana, né? A gente precisaria dessas ferramentas, já que o dinheiro é curto, né, para conseguir melhorar a vida das pessoas, e o atendimento à saúde é um desses. Não tem... Uma saúde no qual, até você tocou nesse ponto, eu queria especificar em relação aos prontuários eletrônicos, que eles não se falam, o prontuário eletrônico que deveria ser único, o mesmo prontuário dela lá do postinho de saúde tem que ser igual ao que está lá no hospital, e há condição de fazer isso, porque sim. Uma boa parte dos hospitais... Eu não sei se tem algum ainda no papel, mas a maioria já está seguramente com prontuário eletrônico. Agora, só não se comunica, tem que ser a mesma plataforma, né? Que você vê uma marca no posto, outra no hospital, e eles acabam não se falando. E isso gera um gasto assim, absurdo para a saúde pública, exatamente pelo que você falou. Exames repetidos, né? Demora em resultados, retardo na alta, porque tem que esperar para repetir os exames todos. Então, a primeira coisa é essa uniformização. E a segunda é essa questão dela poder ter algumas facilidades. O que eu fazia lá no hospital, eu tinha um índice de absenteísmo, ou seja, de faltas de pacientes nas consultas, assim, absurdas. Por quê? Estratégia errada. Dava o mesmo número de vagas para cada um dos municípios. Se a gente for transportar isso para a saúde municipal, né, porque a cidade do Rio de Janeiro é grande, né? Então, se você tem um posto, um hospital municipal, vamos botar um hospital ali no centro da cidade, Maria Amélia, que é uma maternidade ali no meio da cidade ali, você vai dar o mesmo número de vagas para o centro que você vai dar para Campo Grande, na Zona Oeste, que tem o Marisca, mais perto, né? Então, por isso que a gente estava falando essa questão da região administrativa, que ela pode coordenar esse negócio. Então, lá eu tinha esse problema. Então, o que eu tinha que fazer? Faltava, evidentemente, quem está agendado para fazer pré-natal na Maria Amélia e mora lá próximo do Marisca, não vai na Maria Amélia, vai ficar cavando e vai ficar faltando lá, ocupando espaço de quem precisa. Então, eu fazia confirmação por SMS. Isso daí funcionou. Mas não é isso, tem que ter um aplicativo, como você falou, que é muito mais simples. E você tocou num ponto assim, importante. Outro dia eu estava ouvindo uma história de um motorista de táxi que foi chamado para socorrer o filho do vizinho, que tinha sofrido um acidente, uma queimadura, e ele foi obrigado a levar o menino para o hospital em Santa Cruz. Então, a gente está fazendo as pessoas se movimentarem, se andarem pelas cidades desnecessariamente. Elas precisam ser atendidas o mais próximo possível de casa. Claro que quando a gente vai falar de um hospital de atendimento super especializado, por exemplo, o Fernandes Figueira com doenças genéticas, por exemplo, aí sim vai ser centralizado devido à raridade, doenças raras, etc. e tal. Mas quando não for isso, a gente precisa ter o atendimento mais próximo possível da casa das pessoas. É o mínimo. Né? Uma das coisas que mais tem me impressionado estudando a questão da prefeitura é o quanto a gente não entrega o feijão com arroz. Né? As pessoas, às vezes, chegam para você com ideias que seriam muito bacanas, que você fala, poxa,
poxa, seria tão legal se eu pudesse implementar essa ideia. Aí você para, respira e fala, cara, mas a gente não está entregando nenhum feijão com arroz, né? Então, primeiro a gente precisa limpar a casa, né? Acabar com a bagunça, entregar o feijão com arroz e depois aí sim a gente vai pensar nas ideias bacanas, em como a cidade pode voltar a ficar maravilhosa. Eu queria só fazer uma breve resposta aqui à senhorinha de Copacabana, que é uma figura constante aqui nas lives. Ela fez essa pergunta em relação à questão do aplicativo. Será que essa pessoa teria acesso a essa tecnologia, Gisele? Eu posso falar com ela que sim. Por quê? O hospital que eu implantei isso, ela está preocupada, evidentemente, ela tem uma grande preocupação com isso, pelos comentários que ela faz em outras lives também, com o pessoal mais carente, né, que tem que ser visto, claro. E quando a gente fala o pessoal mais idoso pública, também, que tem mais dificuldade de acesso à questão tecnológica. Né? Agora, hoje em dia, uma grande parte das pessoas tem um smartphone mesmo na população. O hospital que eu dirigia ficava no município de Mesquita, do lado da comunidade do Cebinho, que é uma das comunidades mais pobres que tem ali na região da Baixada Fluminense, entendeu? E a gente fazia por SMS. Dá para fazer. Agora, é lógico, tem pessoas que não vai conseguir. Então, elas têm que ter um plano B para fazer isso. Agora, a gente não pode deixar de beneficiar quem consegue, né? Porque tem uma parte que sempre é menor que não vai conseguir, tem que ter uma forma de atender. Quando a gente pensa em soluções, a gente não precisa pensar numa solução que vai atender todo mundo. Se a gente já tirar uma grande parte das pessoas do protocolo físico, você já diminui a fila física. A gente passou por uma discussão muito grande dessas no meu trabalho, quando a gente resolveu digitalizar as petições. Ah, mas tem sempre aquela pessoa que vai ter dificuldade. Tudo bem, a gente mantém o protocolo de papel aberto, a gente mantém a possibilidade da pessoa enviar o papel pelo correio, mas a gente não deixa, por causa disso, de instalar o sistema eletrônico e as petições eletrônicas. Você deixa as duas coisas. Na prática, hoje, a gente tem mais de 99% das petições entrando eletronicamente pela internet. A Receita Federal foi fazendo isso também num crescente até chegar a 100%. Meu pai, se eu não me engano, foi um dos últimos a deixar de entregar o imposto de renda em papel, porque meu pai é old school. Meu pai se aposentou com 70 anos com a máquina de escrever, ele não aprendeu a usar computador. Mas, aos pouquinhos, as pessoas, mesmo as pessoas mais idosas, né, meu pai já está com 78 anos, ele não suporta o WhatsApp, mas o YouTube ele já aceita. Então, a gente consegue, aos pouquinhos, não precisa ser todo mundo, a gente entende que vai ter sempre que ter um plano B, mas se a gente desafogar uma via, né, um caminho, a gente já está fazendo um bem grande. Tem um ponto que você tocou em relação aos vários pacientes, que eu queria também transportar isso para o profissional. O Rio é muito grande, né, Gisele? Então, sim. Da mesma forma que a gente tem que se preocupar com o deslocamento do usuário, podia ter um planejamento para também diminuir o deslocamento do profissional. Então, eu vejo, às vezes, pessoas que moram na Zona Norte e trabalham na Zona Sul, ou que moram na Zona Sul, trabalham na Zona Oeste, ou que moram na Zona Oeste e trabalham, né, no centro. Quer dizer, é lógico que isso vai acontecer, porque tem os concursos, porque tem as oportunidades, etc. e tal, mas talvez tivesse alguma forma de facilitar algumas permutas, que certamente daria para organizar melhor isso. Né? Sim. Porque uma pessoa, ainda mais no caso da saúde, e principalmente em um hospital, você dá um plantão de 24 Sim. horas, depois encarar mais 1h30 de transporte, e eu estou fazendo isso por baixo, 1h30 por baixo, né? Dependendo do horário que você sai. É duro. Então, acho que isso daí daria uma qualidade de vida melhor para o profissional. E uma outra coisa também em relação ao profissional, que vocês, quando estiverem lá, eu vou ficar perturbando vocês. Essa é a função dos vereadores, perturbar. Né? Vou ficar perturbando. É uma coisa que o Rio ainda está muito atrasado em relação à questão de progressão profissional. Por exemplo, existe a Classificação Brasileira de Ocupação, né, o CBO. Né? Tem especialidades que não são reconhecidas na hora que vai abrir vagas de emprego. Né? No caso de um médico que tem uma pós-graduação, enfermeiro, tá? Enfermeira obstetra.
o Estado reconhece ela como especialista, o município não. Então, contrata como generalista, quer dizer, ela tem um dispêndio de tempo, de recurso, de dinheiro, né, que ela fez um curso de pós-graduação para aprimorar a qualidade do trabalho que ela presta, isso daí não é reconhecido. Você falou logo no começo, né, nas cidades inteligentes, o ideal, né, que seria o mundo ideal, eu não estou falando do mundo possível da política, mas no mundo ideal, as pessoas moram, trabalham e se divertem e circulam socialmente num raio de 1 quilômetro, né, que esse seria o ideal, a gente diminuir a necessidade das pessoas se andarem tanto, circularem tanto, porque todo mundo perde com isso. Eu vou fazer uma live com a Carmen Migueles, a minha querida Carmen Migueles, que foi vice do Trindade em 2018. E a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre o trabalho do futuro, sobre as mudanças, os home offices, vai ser uma live bem interessante. E essa questão das carreiras, carreira é uma forma de valorizar servidor. E isso é extremamente importante. Quando eu passei no concurso público, eu estava no meio do meu doutorado. E eu só não abandonei o doutorado porque tinha um adicional de titulação, ou seja, isso estimula você a concluir os seus estudos, e quando você estuda, você é um funcionário melhor, porque aquilo fica mais fácil para você, o trabalho fica mais fácil para você. Então, a gente precisa estimular os bons profissionais, sim, isso não é algo tão complexo de ser feito, claro, precisa de projeto de lei, etc e tal, mas não é algo, assim, difícil, surreal de ser feito. Ou seja, também o vereador vai ter que entrar nessa história, se precisa de projeto de lei. Sim. Vai ter que ficar perturbando. Mas a principal vantagem, quando a gente pensa em Câmara de Vereadores, que a gente precisa valorizar o vereador, é que quando o prefeito faz as coisas por decreto, aquilo vira projeto de governo. O prefeito sai, aquilo acaba. Isso não é bom para a cidade. A gente não quer nada que só aconteça se o prefeito está ali. A gente quer o que a gente chama de projetos de Estado. Acabar com aquela palhaçada de troca o prefeito, troca o uniforme da escola, troca os ônibus escolares, troca o logo, troca a cor disso, troca a cor daquilo, um desperdício de dinheiro daqueles. Não, a gente quer projetos de Estado, projetos de longo prazo. E a saúde é um desses projetos de longo prazo. Tudo que é feito em termos de saúde hoje vai melhorar os indicadores lá na frente. Você começa um trabalho hoje, você vai diminuir a mortalidade infantil lá na frente, você vai diminuir a mortalidade materna lá na frente, você vai diminuir a mortalidade por tuberculose lá na frente. É longo prazo. Nós precisamos tratar a saúde como um programa de Estado, um programa para a cidade. Quando eu falo de Estado, passando pelos governos adentro e ficando para a cidade, independente do que o governo que entra, o governo que está. Para a gente conseguir fazer isso, as coisas virarem de Estado, a gente precisa passar leis. Porque aí, quando troca o prefeito, o novo prefeito é obrigado a seguir a lei anterior. É não fazer as coisas por decreto. Que além de autoritário, não é pouco democrático, certas coisas a gente precisa fazer pela rapidez e tudo mais. Mas quando você passa um projeto de lei, você fixa aquilo na ordem da cidade, e aí aquilo fica perene, que é o que a gente precisa. Claro que a gente tem um monte de lei que a gente precisa revogar, porque a gente tem lei demais, Então a gente não pode medir o trabalho de um vereador pela quantidade de leis que ele passa, não, pelo amor de Deus. Às vezes ele passar uma lei que revoga um monte já está ótimo. Não, o que tem de leis assim ruins, as pessoas não têm ideia, Eu não tinha, pelo menos, até começar a acompanhar isso. Tem umas assim bizarras, De proibição de andar de mochila no elevador. Que isso? Vai botar um fiscal em cada elevador, multa? Cada elevador, no prédio, é complicado. Então tem umas leis assim absurdas. É educação, isso não é necessidade de lei. E tem outro problema também em relação a aprovação de lei, Gisele, que infelizmente a gente tem uma política altamente contaminada que vale ao tomar lá da cá. Então, às vezes, eu já escutei até um relato de um deputado que nós conhecemos, que ele falou, olha, eu fui levar um projeto para um colega lá da Assembleia dar uma olhada, ele olhou, elogiou muito o projeto, achou fantástico, não muda nenhuma linha, conta comigo, mas o que eu levo com isso? Então, deixar claro que, às vezes,
se a pessoa não tem um número alto de aprovação de projetos, pode ser, primeiro, que não é necessário. A gente, como você bem disse, tem lei demais. Sim. Segundo, que é difícil e ninguém aqui do nosso grupo, pelo menos, compactou com esse negócio de tomar lá da cá. Né? Sim, então, sim. vai ter que ter... Em 2018, eu panfletei muito ali na região do Calçadão, em Campo Grande, né? E muitas vezes algumas pessoas chegavam e conversavam, falavam, mas o que eu ganho se eu te ajudar? Né? E aí eu chegava e falava, você não ganha nada, você ganha uma cidade melhor, na época era um congresso melhor, você ganha um congresso melhor, mas para você especificamente nada. Né? Porque a gente tem que acabar com essa mentalidade de você ter um parlamentar para chamar de seu, né? Para você telefonar. Olha, a gente está com um probleminha aqui. Não, o problema tem que ser resolvido independente do telefonema. Isso aqui é velha política. Isso aqui é o traficante que dá aquela droguinha para você experimentar, para você viciar e você passar a depender daquilo e querer comprar aquilo. Isso tem que acabar. E como a gente sempre fala também, né, não vão ser os mesmos nomes de sempre que fizeram essa bagunça, que deram causa à bagunça que a gente está vivendo hoje, que vai resolver os problemas que eles mesmos criaram. Né? Eles ganham com essa fila demorada, eles ganham com a bagunça, eles ganham com a compra descentralizada de remédio. Compra com esse meu fornecedor aqui, né? Nossa, você precisa de 3 fornecedores, eu te dou 3 fornecedores, né? Não é por aí. A gente precisa acabar com a bagunça. É o que o vovô falava de criar dificuldade para vender facilidade, né? Exato. E a sensação que a gente está vivendo numa monarquia, né? Porque é o político, aí depois é o filho do político, aí depois é o neto do político, e eu brincava que eu não sou a Sandy de ninguém, porque tem um Júnior, né? Eu não sou a Sandy de ninguém. Porque a gente não é monarquia, a gente tem que eleger os melhores nomes, não é porque o cara é filho, não é porque o cara é dono do feudo, né? Porque o cara fica fazendo favor para as pessoas ali da região. Não é por aí. Uma outra coisa até que eu queria trocar uma ideia contigo é em relação a... Eu fico muito preocupado com a questão da atenção básica, que para mim é o maior problema que a gente tem nesse momento. Né? O grande benefício que ela pode dar para a população. Então, por exemplo, as equipes de clínica da saúde da família, dependendo, e aí entra a região administrativa atuante, sabendo qual é o perfil do município daquela região, quais são as necessidades de uma equipe de saúde da família para aquele espaço. Por exemplo, uma área que tem muito paciente com sequela de AVC, com dificuldade locomotora, não existe fisioterapeuta na equipe da saúde da família. Se ele tiver uma atuação ali, ele vai evitar já uma internação desse cara, que certamente ele vai complicar com alguma coisa. Eu fiz uma cirurgia em março, né? E eu já sabia que eu ia fazer a cirurgia desde o final do ano passado. E aí eu comecei o trabalho justamente com uma fisioterapeuta. E ela me fazia fazer uns abdominais super esquisitos, porque eu precisei furar a barriga. E aí eu fazia uns abdominais de lado, eu fazia os abdominais, eu não entendia nada daquilo. Bom, fiz a cirurgia. No dia seguinte, quando eu precisei levantar da cama, que eu tinha músculo para levantar da cama, uns músculos esquisitos, aqueles músculos esquisitos que ela trabalhou comigo, falei, era por isso, aqueles abdominais de lado. Então, assim, o trabalho dos profissionais da equipe multidisciplinar, o fonoaudiólogo que ajuda muito, perdendo a voz estridente, né, não ficar com um nódulo na garganta. Então, a gente precisa dessas equipes multidisciplinares, porque, no final das contas, é o que completa, né? Meu ex-marido participou de um grupo para parar de fumar, e era exatamente isso, né? É o psicólogo, né? É o fisioterapeuta trabalhando a respiração. Então, vocês precisam olhar aquilo por todos os pontos de vista, e só as equipes multidisciplinares fazem isso. Mas, de novo, valorização do servidor, né? Claro, valorização dos bons servidores. Não, eu como sou obstetra, eu tive a oportunidade de coordenar dois congressos aqui no Rio de Janeiro, ali no centro de convenções que tem ali no centro, que eu chamei de periparto. Por quê? Periparto para juntar todas as categorias profissionais que estão envolvidas nesse processo de parto, de pré-parto, parto e pós-parto. Né? Então, o que era muito valorizado é exatamente o que você acabou de falar. Eu até brincava, eu falei, gente, eu não quero equipe multiprofissional lá no meu hospital. Eu quero uma equipe interdisciplinar.
Eu quero que Boa. elas interajam. Eu não quero que cada um olhe o seu quadradinho. Sim, entendeu? Sim. Então, eu fazia reunião, na reunião tem que ter fisioterapeuta, fonoaudióloga, tem que ter... Aliás, uma coisa que as pessoas estranham muito, fonoaudióloga e maternidade. Gente, a amamentação, elas são fundamentais. Fundamentais. Por que uma atenção básica não tem? Entendeu? Quantas crianças vão ter menos infecções respiratórias, menos, por ter um aleitamento adequado? A dificuldade, né? Eu tenho uma amiga, uma grande amiga minha, que não conseguiu amamentar e aquilo vai te deixando ansiosa, até que você desiste. Desiste. Mas por quê? Porque não tem alguém amamentar. do seu... Porque não é fácil, mas tinha que ter alguém do seu lado ensinando. Você é mãe de primeira viagem. Né? Antigamente você criava uma criança numa vila, onde as mães tinham 8, 10 filhos e sempre tinha alguém ali, era muito comunitário, né? Eu mesma fui criada por um monte de tia junto. Hoje em dia a gente não tem mais isso, e de repente você se vê sozinho com recém-nascido, é óbvio que aquilo é difícil, você já está com os hormônios a 1000, né? Para você falar, não quero mais isso, me dá o leite em pó, é fácil, e não é por aí. A gente precisa desse suporte psicológico. A gente sabe o que a progesterona faz depois do parto, né? A cabeça da mulher como fica. Você falou de equipes multidisciplinares. O Ministério da Saúde convocou todos os profissionais de saúde, né, por causa da questão da pandemia. E eu, como bióloga, fui convocada também, apesar de não ser nada da saúde. Aí, nesse primeiro momento, eu até achei que, por ser bióloga molecular, a gente fosse colocado para fazer os testes moleculares de diagnóstico do Covid. Depois aquilo foi completamente abandonado. Né? Mas a gente tem que ter esse banco de dados, a gente tem que ter essa questão do profissional que faz o quê? Né? De como o profissional pode se integrar, porque mesmo não sendo da área de saúde, por ser molecular, é uma coisa que eu poderia ter ajudado, por exemplo. Claro, claro. É saber o potencial de cada um, né? E saber utilizar esse potencial de cada um. Aquele que acha que sabe não tem condições de aprender. A definição do arrogante. A gente tem muitos arrogantes por aí. Muitos. Verdade. Uhum. Uma coisa que é um exemplo assim, clássico dessa interdisciplinaridade e também de facilidade, se houver uma maior interação entre o hospital e a atenção básica, é na pós-hospitalização. Um parto, hoje em dia, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela preconiza 48 horas que a criança fique em observação no hospital. Desculpa, tomar uma água. Por quê? De forma acertada, eles têm receio que haja um retardo muito longo para que ela consiga fazer uma consulta puerperal, etc. E tal, se você vê o modelo britânico, que é a obstetrícia que a gente usa e que tem uma atenção básica fantástica, eu não sei se você lembra, houve todo um comentário aqui no Brasil, em 2015, 5 anos atrás, quando nasceu o segundo filho da princesa Kate, a Charlotte, eu lembro. a Charlotte. Eu lembro. Foi embora para casa com 12 horas, não sei o quê. Eu estava lá. Não no parto, tá? Estava na cidade. Mas eu conheço, inclusive, que é a Leslie, que fez o parto, é uma enfermeira assim, fantástica. E aí, eu conversando com o pessoal da universidade lá, né, e eu caí naquela pilha, pô, tudo bem, pô, ela tem toda uma estrutura para você fazer o acompanhamento lá dentro do palácio, não sei o quê. Vem cá. É para todo mundo, né? Todo mundo que está aqui, com 8, 10 horas, 12 horas, vai embora para cá, parte normal, tudo bonitinho, vai embora para casa. Vai embora para casa. Por quê? Amanhã ou depois da manhã, no máximo, vai uma midwife, não, parteira. A tradução é ruim porque dá uma ideia diferente, né? Vai uma enfermeira na residência dela para fazer a visita lá. Aí fiquei pensando, já pensou esse negócio aqui no Brasil? Você estava falando a questão da média de dias de internação. Se a gente conseguisse encurtar essa internação, sem gastar um centavo, a gente ia atender um número muito maior. Quer dizer, essas 48 horas, se puxasse para 12, não precisa nem chegar em 8, em 12, você quadriplica a tua capacidade de atendimento. Então, sobra leito. O sistema de visita em casa é crucial, não só para a saúde, mas para a educação, para a violência doméstica,
né, para a questão se a criança está ali, está indo à escola, se não está indo à escola, para ver o que está acontecendo. Né? A questão do assistente social que visita a casa das pessoas, que conhece as pessoas pelo nome, né, que interage, que sabe aquela realidade, que sabe a casa que tem banheiro, a casa que não tem banheiro, a casa que tem saneamento, que não tem saneamento. Né? Isso que é aquilo, né? Não falta, a gente não dá o feijão com arroz, a gente não oferece o feijão com arroz. Então, quando vem as pessoas lá com os programas mirabolantes, eu falo assim, lindo, mas vamos fazer o feijão com arroz primeiro, vamos fazer o básico, né? Acabar com as infecções. A gente tem morte por tuberculose. Em pleno 2020, morre muita gente por tuberculose. Você vai na Rocinha, os números são alarmantes, no circular. Então, a gente não está fazendo o básico, está morrendo gente de tuberculose, que é doença de 1900 da Belle Époque. Não é doença de 2020. E a região metropolitana do Rio é a campeã brasileira em índice de tuberculose, né? Sim, se você compara os números com o resto do Brasil, com tudo mais, é de cair o queixo. Tuberculose e sífilis, né? Que também é uma doença tratada com penicilina, que foi feita em 1945, né? Que a gente não produz, que a gente não produz, que a gente não tem, que a gente destrui. A gente não produz porque a gente destruiu as nossas indústrias de química fina. Agora, não produzir penicilina, não é? O primeiro antibiótico descoberto no mundo. Será que é uma coisa tão assim difícil não, mas de ser feita? Aí é uma questão mais geopolítica, mais uma questão mais complicada, que acaba sendo muito mais barato importar o princípio ativo da China ou da Índia do que fazer. Só que é uma questão estratégica. Certos medicamentos são estratégicos, mas as questões mais estratégicas são questões de âmbito federal, que a gente precisa conversar, articular e tudo mais, mas não são do município. Não, o município é a questão de resolver. Tem que ter penicilina, tem que ter, não pode ter gente morrendo, ter gente com sífilis congênita, né, por causa de falta de penicilina, pelo amor de Deus. Gisele, eu fiz um trabalho de prevalência, uma investigação na região metropolitana do Rio de Janeiro, tá? A quantidade de sífilis congênita é assim absurda. A quantidade de sífilis bateu mais de 5% dos partos. Mais de 5% em cada 105. Se lá eu fazia 700 partos, né? Então, eu tinha 35 crianças, mais de uma por dia, nascendo com sífilis congênita. Então, eu olhava lá os alojamentos conjuntos com 10, 12 crianças internadas para ficar tomando penicilina durante 10 dias, que é outra coisa que também engasga o leito, né? Que bloqueia aquele leito. Né? Já nasce, tadinha, a criança sofrendo de algo que poderia ter sido evitado, que é o nosso maior problema. A gente não evita o básico, a gente não evita a pressão alta, a diabetes que não está controlada, e daqui a pouco aquilo vira uma amputação, aquilo vira um infarto. Né? Que se você tivesse tratado enquanto ainda é saúde básica, né, que é a importância do médico de família. Eu tenho uma amiga que fez pós-graduação em medicina da família em Portugal, porque lá a pós-graduação em medicina da família é extremamente valorizada. O cara não quer fazer especialidade, ele quer fazer a medicina da família, que é o generalista. Aqui no Brasil, mesmo na rede privada, você não consegue um clínico. Mesmo na rede privada, quando você vai procurar o clínico é clínico e cardiologista, clínico é isso, ele não é clínico, né, na verdade. A gente não tem, hoje, um bom clínico generalista que te olha de cima a baixo. Eu tenho perturbado a minha mãe e meu pai, que já são velhinhos, para ir no geriatra. Minha mãe se recusa porque ela não está velha. 75 anos ela não está velha, tá? Então, mas eu tenho perturbado porque eu falo, mãe, o colírio que a senhora toma altera a senhora não pode tomar junto com esse remédio. E na cabeça dela, ela não lembra de falar para o médico que está tomando colírio, porque colírio não é remédio. Né? Não está tomando, não está bebendo. Então, ela precisa de um médico que eu brinco, né? Que olhe de cima a baixo e que saiba todos os medicamentos, que saiba todo o histórico, né? Que saiba que o sistema imune da velhinha é porreta, testou agora, IgG positivo sem sintomas, só batendo. Graças a Deus, graças a Deus. Então, tem que ter um médico que olhe aquele paciente holisticamente, né? Que olhe como um todo. E a gente não tem isso, e nem na rede privada. Eu falo dos problemas... Clínico geral é uma categoria em extinção. Aqui, né? Aqui no Brasil. Mas se você vai...
Aqui. Outra coisa interessante também da gente pensar, um amigo meu, quando se mudou para o Canadá, ele foi com residência. E aí ele tem um problema congênito, renal, e tem pressão alta, já tem pressão alta desde os 20 anos. Quando ele chegou no Canadá, ele foi na clínica de família, a clínica de família ligou para ele, para se apresentar. Aqui é da clínica de família, bem-vindo, nós precisamos marcar uma consulta com você, para te colocar no sistema. E aí ele foi consultado, ele falou, mas eu estou trabalhando. Na época, acho que ele estava fazendo doutorado, e sabe esquema de doutorado, né? Você trabalha 12 horas por dia. Não tem problema, você pode vir aqui 10 horas da noite. Horário, foi lá fazer o exame, ser consultado 10 horas da noite. Por que não? Então não precisa faltar. Por que não? Deixa o médico fazer academia 4 horas da tarde, está vazio. É bom para todo mundo. É bom para todo mundo. São questões básicas que não precisa o trabalhador faltar ao trabalho, às vezes deixar de ganhar, trabalhador liberal, faz faxina, né? Perde aquele dinheirinho porque tem que estar no posto de saúde. Minha mãe ia para o posto de saúde 6 horas da manhã. Por quê? Porque ela sabia que tinha pessoas que ficavam na madrugada na fila porque só podia tirar 10 sangues. Então, gente, são coisas simples, são coisas fáceis de você resolver com pequenos ajustes de horário. Gestão. Né? Gestão. É isso que falta. Gestão, choque de gestão. Metas claras, pessoas certas nos lugares certos, choque de gestão. E tolerância zero com a corrupção, que a gente não precisa nem falar. Né? Nada de corrupção, nada daqueles contratos absurdos. Levei um susto agora que a gente estourou o tempo. E podia estourava muito mais. Agarramos na conversa aqui e vamos embora, né? É um assunto que é triste, porque quando você fala, por exemplo, da questão da sífilis congênita, isso é muito triste, né? Mas e que a gente precisa resolver, mas a gente precisa conversar disso para resolver essas coisas. Tem umas ideiazinhas aí, depois nós vamos conversar só sobre isso, que tem um projeto prontinho também. Gisele, olha, foi fantástico o papo, muito obrigado novamente, queria te agradecer. Queria agradecer a todo mundo que entrou, comentou, o Popó entrando aqui também, a Rita Valente, eu fiz uma live com ela semana passada, enfim, tem bastante gente aqui, eu gostaria de agradecer muito a todo mundo que entrou, comentou, perguntou, participou. E, Gisele, muito obrigado mesmo por ter deixado esse tempo disponível aí para a gente. Eu sei como é que está a tua vida, não é fácil entrar nessa campanha que você entrou. Te dar os parabéns pela sua coragem, pela sua iniciativa e saber que pode contar conosco aí em tudo que você precisar. Tá? Estamos juntos aí. Obrigada, Sérgio, muito obrigada pela oportunidade. E você que está aí em casa, por favor, me procure nas redes sociais, Gisele Gomes com 2 L's. Estou no Facebook, estou no Instagram, me curte, vamos lá, compartilha. A gente não usa dinheiro público, então a gente precisa de vocês. E dá uma olhadinha no Instagram do Fred, @soufredluz, né? Vamos aí, porque esse ano a gente vai ter opções bem interessantes no jogo. Com certeza. Com certeza. Muito obrigada. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.